Fala galera, meu nome é Juliano Trevisan do canal Escurecendo as Coisas e depois de tantos pedidos desde que eu criei o canal, aqui tá um vídeo sobre apropriação cultural. Então vamos lá pessoal, desde que eu criei o canal várias pessoas vêm me pedindo para eu tecer a minha opinião sobre apropriação cultural. Então, começando sobre uma definição de apropriação cultural. Existem várias definições sobre essa expressão, desde as mais extremistas até as mais brandas, mas tem um senso comum entre elas. O senso comum é que a apropriação cultural ocorre toda vez que uma cultura de uma sociedade dominante se apropria de elementos da cultura de um grupo social dominado. Ou seja, sempre vai ocorrer sobre quem tem o poder em cima de outro grupo. E nunca ao contrário, não tem como um grupo dominado se apropriar de elementos de cultura de um grupo dominante. É por isso que é uma besteira se falar em apropriação cultural de negros em relação a brancos, como é discutido muito aí em debates nas redes sociais. Eu acho interessante trazer aqui para vocês o outro lado também. Pessoas que falam que a apropriação cultural é uma discussão infundada. O argumento mais trazido pelas pessoas que defendem a ideia de que a apropriação cultural é um discurso infundado é que a sociedade por si só é promíscua, ou seja, as culturas historicamente se misturam, sempre se misturaram e sempre vão se misturar, e é a partir dessa fusão de culturas que vão surgindo outras culturas, e que defender a ideia de apropriação cultural, ou seja, que uma classe não pode se apropriar de elementos de outra cultura, é defender a ideia de engessamento daquela cultura. Trazendo agora argumentos de quem defende a apropriação cultural, a história do negro aqui no Brasil foi uma história de privação de sua cultura desde a época da escravidão. Quando os negros eram escravizados e trazidos ao Brasil, eles eram obrigados a deixar em sua terra qualquer elemento que representasse a sua cultura. Inclusive, uma das primeiras vértices da negação da cultura afro era quando a pessoa escravizada entrava no navio e a partir daquele momento ela já não poderia usar nem o próprio nome dela. Era dado um nome qualquer e ele não poderia corresponder pelo nome dele, e sim pelo nome que era escolhido já no navio negreiro. Você já imaginou agora você ser retirado da tua casa, não poder levar sequer a roupa do corpo, não poder utilizar nem o próprio nome, ter que raspar o seu cabelo e não poder utilizar nenhum elemento da cultura que lhe foi ensinada desde criança? Foi isso que aconteceu com os negros escravizados na época da escravidão aqui no Brasil. Mas por que eu contei essa história para vocês? Fiz esse parênteses e o que ela tem a ver com a apropriação cultural. Então, pessoal, a história do negro, principalmente por essa privação da sua cultura, é a história de uma luta constante para poder utilizar os elementos da sua cultura. Elementos, diga-se de passagem, que até hoje são vistos com preconceito por muitos da sociedade. Vocês nunca ouviram falar, por exemplo, que turbante é coisa de macumbeiro? Que dread, cabelo rasta, é coisa de gente suja que não toma banho? Mas eu mesmo, que tenho cabelo rasta, já passei por muitas situações assim. E até hoje é uma luta para muita gente poder expressar elementos da sua cultura, elementos que vieram dos seus ancestrais. Porém, gente, quando esses mesmos elementos são retirados da cultura afro e são colocados em pessoas pertencentes, pelo menos visualmente, à cultura dominante, são aceitos normalmente pela sociedade e vistos como elementos exóticos, elementos inovadores, elementos que estão na moda. É aquela velha história. Um negro de dread tem a impressão de ser uma pessoa suja, como eu já ouvi, e um branco de dread é visto como exótico, é visto como uma pessoa moderna, modelo. E quem defende a apropriação cultural se baseia exatamente nesse fundamento. Que os elementos da cultura afro, aqui falando, claro, sobre a apropriação cultural referente à cultura afro, que os elementos da cultura afro têm que ser aceitos por pessoas pertencentes à cultura afro, que têm ancestrais na cultura afro, e não apenas aceitos quando mostrados como modinha em revistas de moda e tal, por pessoas brancas.
A apropriação cultural é um discurso que deve sim ser defendido, é sim uma discussão válida, porém eu penso que tem seus limites. Para a apropriação cultural acontecer, agora é uma opinião pessoal minha. Eu estou sendo redundante para vocês entenderem que isso é uma opinião minha. Para a apropriação cultural acontecer, eu penso que o agente, quem está se apropriando, tem que ter uma representatividade perante a sociedade. Por quê? Só se apropria de algo quem tem poder para isso. Vou explicar com exemplos. Quando uma rede de TV nacional coloca em uma campanha apenas pessoas brancas usando turbantes e colares, elementos da cultura afro, eu acredito que existe sim apropriação cultural, porque está passando a mensagem para a sociedade que aquilo só é bonita quando é colocado em pessoas daquele padrão. O elemento essencial, chave para acontecer a apropriação cultural, o agente ter representatividade social. Ele ser reconhecido socialmente, ele poder influenciar na cabeça e no gosto das pessoas. Já quando uma pessoa sai de turbante na rua, ou uma pessoa loira sai com dread na rua, eu sinceramente acredito que não é apropriação cultural. Por quê? Porque aquela pessoa não tem representatividade perante a sociedade para se dizer apropriando da cultura de alguém. O que eu estou querendo dizer é que não são as pessoas que se apropriam de cultura, e sim grupos sociais. Então, resumindo, escurecendo as coisas, a apropriação cultural existe sim, mas com um elemento indispensável, que é a representatividade social. Uma pessoa que sai com algum elemento da cultura afro na rua pode estar faltando com respeito com alguém. Não me incomoda, sinceramente, mas com alguém pode faltar com respeito, principalmente quando esse elemento é ligado à religião afro. Mas eu acho que não tem o que se falar em apropriação cultural nesses casos. A apropriação cultural só ocorre quando é feito por um ente que tem representatividade social. Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa é a minha opinião. Vocês estão livres para debater sobre o assunto. Deixa nos comentários aqui o que vocês pensam sobre o assunto, mesmo que seja uma opinião contrária à minha. Se inscreva no meu canal, curta a minha fanpage e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu, pessoal. Até a próxima semana.